Você já teve uma crise de pedra nos rins? Isso dói muito e qualquer pessoa pode ter uma pedra nos rins, por isso você precisa assistir esse vídeo. Os sintomas de pedra nos rins só aparecem quando a pedra começa a se mover para sair. Pela urina, né? Pelo xixi. Então, você não sabe que tem pedra nos rins até ter a primeira crise, a não ser que você, no exame de rotina, por causa de outra coisa, descobre que tem uma pedra nos rins. E aí o médico vê o tamanho e te orienta de acordo com o tamanho qual é o melhor tratamento. Se é só alimentação para evitar que ela aumente, e aí você faz bastante xixi e elimina ela, ou se é um tratamento mais clínico ou cirúrgico para tirar a pedra, tá bom? Mas a dor na pedra nos rins começa assim. É uma dor do lado, né? De um lado ou do outro, dependendo de onde dói, dependendo de qual é o rim que está doente, né? Que tem a pedra. E que, durante a crise, começa a estender para a virilha. E é uma dor muito intensa. E que piora. Nos primeiros 20 minutos, a primeira meia hora de dor, ela é muito intensa. Tá certo? E nesse momento, o mais importante é procurar ajuda médica. Atenção, que se você já teve pedra nos rins alguma vez, você vai desenvolver novamente se não tiver cuidado. E se você ainda não teve, mas o seu pai, a sua mãe, os seus avós ou alguns dos seus irmãos tiveram, atenção, que você pode vir a desenvolver pedra nos rins. Então, para você ver mesmo se você tem pedra nos rins, o melhor exame é a tomografia computadorizada, que além de ver a pedra, o tamanho da pedra e a localização da pedra, o médico também consegue ter outras informações que ajudam a determinar o melhor tratamento. Mas e agora, Tati, eu tenho pedra nos rins? E eu digo, não se preocupe, eu vou te ajudar. Bebe muita água. É importante beber muita água para diluir a urina e para que as pedrinhas que estão lá sendo formadas não aumentem de tamanho e que aquelas pedrinhas pequenas, que o médico vai te dizer, olha, essa pedrinha é pequena, dá para você eliminar pela urina, então você vai beber bastante água para que essa pedrinha seja eliminada. Mas a água que você tem que beber entre 2 e 3 litros é para beber entre as crises. Se você tá com uma crise, não é para beber água nesse momento, só vai piorar a sua dor. Nesse momento você vai fazer o quê? Procurar ajuda médica. E o médico vai te dar um remedinho para passar dor e vai te orientar ao melhor tratamento naquele momento. O ideal para quem precisa eliminar pedra nos rins é beber entre 1 a 3 litros de água. Ok? Isso significa 2 litros de xixi. Mas aí você me diz, eu tomo 1 litro de água só na academia de ginástica, enquanto não importa, porque você sua esse litro d'água quase todo na academia de ginástica. No verão ou em regiões muito quentes, você pode até beber 4 litros e às vezes não consegue nem fazer 2 litros de xixi, porque você sua muito. E o que importa é que essa água que você bebe passa pelo seu rim, entende? E você elimina uma urina muito clarinha, quase igual a água que você bebeu. Esse é o ponto bom da água e da hidratação e da água que você precisa ingerir para não ter pedra nos rins. Tomar o chá de quebra-pedra, o suco de laranja e o suco de limão são outras formas de aumentar a ingestão de líquidos e ajudar você a eliminar mais facilmente as pedras nos rins. Outra coisa importante, aliás, tudo que eu falo é importante, mas essa é outra coisa importante que você tem que fazer se você tem pedra nos rins ou tendência a ter pedra nos rins, é eliminar o sal da sua alimentação. Na verdade, não precisa eliminar, né? Mas é que a gente naturalmente usa muito. Normalmente, né? As pessoas exageram no sal. Por isso, o ideal é diminuir muito a quantidade de sal da sua alimentação. Quando eu falo de eliminar ou diminuir muito a quantidade de sal, eu me refiro ao sódio. E os refrigerantes têm muito sódio, por isso também você deve diminuir, e nesse caso eu diria que não fazem diferença nenhuma, elimina da sua alimentação os refrigerantes. Embutidos, presunto, mortadela, salame, salsicha, molho shoyu, aquele, você sabe qual é, né? Da comida japonesa. O molho de ketchup, também eliminar tudo que for comida pronta. Além disso, você deve diminuir a quantidade de proteína que você ingere. Isso inclui carne vermelha, inclui porco, inclui frango, inclui peixe. Não é uma fonte de gordura, mas é uma fonte de proteína que você tem que diminuir. Atenção, suplementos, tá certo? Suplemento de proteína whey, que está super na moda, a creatina e mesmo vitamina D, se você tem tendência a formar pedra nos rins, não
tome esses suplementos, a não ser que o seu nefrologista, que é o especialista em rins, que te acompanha, te permita e oriente a quantidade, mas não deve ser tomado por pessoas que têm tendência para formar pedra nos rins. Alguns vegetais também devem ser eliminados da alimentação ou diminuir muito a ingestão desses alimentos por quem tem problema de pedra nos rins. Escarola, espinafre, beterraba, salsinha, quiabo, ruibarbo, almeirão e a batata doce são vegetais que você deve evitar, mas se você fizer muita questão de consumi-los, cozinhe primeiro com água, ferva, dá uma fervida nesses alimentos e jogue fora a primeira água ou a segunda água também. Elimina muito a quantidade daquela substância ruim que facilita a formação da pedra nos rins. Além desses vegetais, outros alimentos que devem ser evitados são amendoim torrado, nozes, pimenta, marmelada, farelo de trigo, carambola e chá, preto, verde, mate. Se você fizer questão de tomar o chá, deixa o chá muito pouquinho tempo com um saquinho dentro d'água. E aí tira. Quanto menos tempo o saquinho tiver dentro da água, menos oxalato vai ter nessa água. E dispense a água do cozimento das carnes também, carne, peixe ou frango. Deu aquela refogada, você não vai comer o caldinho, vai comer a proteína, que é em menor quantidade, já sabe. Vamos à dica Tua Saúde de hoje? Se você tem história familiar de pedra nos rins e quer engravidar, vai fazer um exame de urina simples e que você consegue ver, o médico consegue ver, o laboratório consegue ver cristais. E os cristais são a primeira formação de pedra, não são pedras, são eliminados facilmente pela urina, mas já dá uma ideia de que você tem ou não tem tendência para formar pedra nos rins. Por quê? Uma crise de pedra nos rins durante a gravidez é super difícil de controlar e não pode ser tratada com os remédios que se trata quando a pessoa tem pedra nos rins numa situação normal, onde pode tomar remédios muito fortes para dor. Mas agora cuidado com a dieta da proteína, que está super na moda. Se você fez a dieta da proteína por muito tempo e tem tendência, tem familiar com pedra nos rins, eu diria que você devia procurar um nefrologista e fazer um exame para ver se está tudo ok com os teus rins. Agora que você já sabe tudo sobre pedra nos rins, espero que você beba bastante água e avise os teus parentes e amigos que devem beber bastante água para evitar a pedra nos rins, porque qualquer um pode ter pedra nos rins, lembra disso. Então, até a próxima!